Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero conversar com vocês um tema muito interessante, polêmico, tanto nas questões referentes às provas, né, seus concursos, na prova da ordem, e no caso prático, então, direto. Isso aí acontece muito e há muita confusão também por parte de alguns operadores aí do direito. E às vezes dá uma rateada, pedem mal, não consegue o resultado que quer e fica complicado. Falar aqui referente a valor, né? E aí uma demonstração aí de um estudo quanto ao valor de um bem furtado e o princípio da insignificância. Por quê? Porque o artigo 155 fala assim, ó, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E aí a gente tem o parágrafo primeiro, que é uma questão de aumento de pena, mas o que interessa para a gente é o parágrafo segundo. Fala assim, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, veja bem, a grande questão aqui é a coisa de pequeno valor é a mesma coisa que o princípio da insignificância? Ou seja, quando é que eu posso aplicar o princípio da insignificância referente ao quantum, né, do objeto? Quando é que eu posso aplicar o princípio, quando é que eu posso aplicar ou reconhecer, né, o valor, né, pequeno da coisa furtada? E se eu reconhecer qual vai ser o resultado desse reconhecimento? E se eu reconhecer o outro, qual também vai ser o resultado? Há uma diferença tanto na questão teórica quanto prática. A gente vê o Supremo, o STJ, com decisões e que mostram para a gente que existe. Tá? Daqui a pouco eu vou estar compartilhando, vou mostrar os acórdãos e a gente vai ler o que tem lá de posicionamento. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu reconheço que a coisa furtada é insignificante, tem uma grande consequência no resultado final prático, ou seja, o fato se torna atípico, portanto, nem é considerado crime, ok? Então, o sujeito sai de boa, não vai ter nenhum problema. Se eu reconheço, né, que o valor da coisa furtada não é insignificante, mas é de pequeno valor, eu já não posso aplicar o princípio da insignificância, portanto, não vai ocorrer a atipicidade e, provavelmente, caso fique provados os fatos pelo Ministério Público, o sujeito será condenado, ok? E aí, essa condenação já é muito diferente da situação do princípio da insignificância, porque lá o fato se torna atípico, o processo morre por ali mesmo, o cara fica de boa. Aqui o cara já vai ter uma condenação. A diferença que é reconhecer que a coisa é de pequeno valor é que o juiz, ao aplicar a pena, portanto, caso o sujeito venha a ser condenado, caso o Ministério Público obtenha êxito, né, em provar materialidade e autoria, e vindo a condenação sobre ele, fica a critério do juiz o seguinte, ó, no parágrafo segundo: se o criminoso é primário e ele é de pequeno valor a coisa furtada, então, veja bem, dois requisitos aqui para o juiz tomar uma das seguintes decisões, né? O sujeito é primário, mas quanto à primariedade, a gente vai ver que o STF e o STJ tem um posicionamento que é contrário a isso aqui, beneficiando o réu, mas não é assunto para agora. Tá? E é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode. Então, olha só, o juiz pode, é uma faculdade do juiz. Tá? Ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, porque, gente, a pena do furto é reclusão de 1 a 4 anos, ok?
Então, se ele reconhece que o cara é primário e é de pequeno valor, em vez dele aplicar, né, a pena privativa de liberdade no sentido de reclusão, né, ele pode substituir pela de detenção, ok? Está aqui. Ou ele pode manter a de reclusão, mas diminuí-la de 1 a 2/3, ok? Ou ainda aplicar somente uma pena de multa, tá? Então, veja que, dependendo do valor da coisa, o sujeito vai ter uma consequência, ou pela atipicidade, ou, caso venha a ser condenado, por um benefício facultativo do juiz, dentre os 3 que ali a gente viu, né? Agora, vamos analisar o que é o grande problema é o que é o princípio da insignificância, tá? É até um salário mínimo? Não, tá? O STJ, o STF tem demonstrado isso, a gente vai ver daqui a pouco, que se reconhece o princípio da insignificância se a coisa furtada o valor dela não for superior a 10% do valor do salário mínimo vigente, ok? Então, se o salário mínimo é R$ 1.000 e a coisa furtada for até R$ 100, a jurisprudência tem, no STJ e no STF, se direcionado para se reconhecer o princípio da insignificância. Portanto, ocorreria a tipicidade do fato e o cara estaria livre e solto, sem nenhum problema. Agora, acima de 10% do salário mínimo vigente até um salário mínimo, ok? Nós temos o princípio, temos o que é reconhecido como coisa de pequeno valor, ok? A gente vê, fazendo uma pesquisa lá, a gente verificou que tem uma variação muito grande nesses julgados, mas a regra está tendendo a isso, né? A majoritária vai nesse sentido. Até 10% do salário mínimo vigente, se a coisa furtada tiver nesse patamar, aplica-se o princípio da insignificância, portanto, o fato é atípico. Acima de 10% do salário mínimo até um salário mínimo, se reconhece que a coisa é de pequeno valor e o sujeito, tendo o Ministério Público obtido êxito, né, na demonstração de autoria e materialidade, o sujeito vindo a ser condenado, ele vai responder e vai sofrer as consequências da pena do crime de furto, sendo que, né, o juiz tem a faculdade de fazer uma daquelas 3 opções. Gente, não estou falando aqui que cabe suspensão condicional do processo, essas coisas, porque esse não é o tema que eu quero falar agora. O que eu quero trazer para você é que você tem que estar, tanto no caso prático quanto no concreto, no caso prático quanto teórico, no caso de prova, por exemplo, saber diferenciar isso e ver em qual posição que você vai se manifestar, dependendo para onde você está fazendo seu concurso. Se for para a prova da ordem, gente, sempre você vai buscar o melhor em termos de defesa, que traz um conforto para o cliente. Agora, no caso prático, isso tem uma grande repercussão, e a gente vê, às vezes, advogados ingressando com habeas corpus, requerendo o trancamento da ação, porque a coisa furtada ela é, sei lá, hoje, R$ 250. Portanto, segundo a jurisprudência, não seria a questão de aplicação do princípio da insignificância. Quanto aos juízes de primeira instância e os tribunais estaduais, federais, as câmaras, as turmas lá na Casa da Justiça Federal, a coisa fica muito variada, tá, gente? A gente vê juiz de primeira instância condenando por qualquer situação, vê outros mais garantistas, então vai depender do caso concreto, tá? Mas fica essa dica, eu vou aqui compartilhar a tela com você, tá? Para a gente poder ver alguns acórdãos ali, inclusive mostrar. Os acórdãos vão estar lá na nossa plataforma, para vocês baixarem, se quiserem, fazer e realizarem uma leitura, tá? martinsbrito.ed, plataforma.com, nosso e-mail, professor@josebrito.com.br, e lá a nossa página no josebrito.com.br, que é do nosso escritório. Vou compartilhar aqui para a gente fazer a leitura, tá legal?
valor insignificante, né, do furto. Tá? Então, veja bem, galera. Eu tenho aqui, ó, já direcionado para a gente, tá? Vou mostrar para você aqui no Superior Tribunal de Justiça, tá? Foi reconhecido, o MP, né, agravou, mas aí já vem a decisão, ó. Na última década, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes valores, os seguintes vetores, tá? A mínima ofensividade da conduta do agente, né? Ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica. Aqui está o valor, tá, da insignificância. Os outros requisitos são analisados também na prática lá do crime de furto. Tá? Para efeito da relevância do dano patrimonial, a jurisprudência leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. Então, foi o que eu falei para vocês. Os tribunais têm se posicionado nesse sentido aqui, de se reconhecer a insignificância caso o valor da coisa furtada seja inferior a 10%, ok? Então, o princípio da insignificância fica aqui restaurado, fica instalado aqui, apresentado para a gente, tá? Deixa eu só ver um outro aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse aqui mostra para a gente já lá também do STJ, ó, tá? Vocês vão poder depois analisar, fazer a leitura completa, mas eu marquei o ponto-chave aqui para a gente poder mostrar, ó. Não, no caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor, né, com de valor insignificante. Necessariamente exclui o crime, né? Ou seja, então o próprio STJ faz a diferenciação do que é uma coisa de pequeno valor, como objeto de furto, e uma coisa de valor insignificante como objeto de furto. Então, merece atenção para vocês aí. Inclusive, gente, na prática, se você estiver atuando, tiver um caso concreto, é óbvio, né, que você vai levar em consideração aqueles outros requisitos que a gente analisou, porém, o contexto também vai fazer uma diferença na análise do caso concreto. Mas a regra para se diferenciar se uma coisa é insignificante ou é de pequeno valor, a regra, no geral, é essa aí. Coisa cujo valor é menor do que 10% do salário mínimo, insignificância. De 10% do salário mínimo até um salário mínimo, pequeno valor. E aí o sujeito poderia vir a ser condenado. O STF tem um outro julgado aqui, tá? Aqui a gente vê que o STF, nesse caso aqui, ó, falou a inadequação do princípio da bagatela, pois os objetos subtraídos representavam mais de 30% do salário mínimo vigente, tá? À época dos fatos. Então, aqui, o STF já reconhece até um valor mais alto, mas o que tem prevalecido aqui, no geral, é 10%, tá? Mas aqui ele mostrou que está muito acima de 10%, portanto, não poderia ser aplicado o princípio da insignificância, mas, obviamente, ficou dentro da coisa de pequeno valor, tá? Então, gente, esses acordos vão ficar para vocês aqui, tá? Lembrando que vocês têm que ter muita atenção para uma coisa. O crime, né, é o furto. Mas lembre-se que o artigo 59 do Código Penal, eu sempre menciono isso, ele fala que o juiz tem que avaliar uma série de informações, inclusive as circunstâncias do crime. Tá? Então, é possível, até mesmo no momento que você vai pleitear lá um habeas corpus, por exemplo, para trancar um processo, ou um recurso para reconhecer a insignificância, seja lá qual for a situação, você dê uma analisada no 59,
Mesmo que você tenha alegações finais, né, você dá uma olhada no 59 e, dentro do caso concreto, apresenta que aquelas circunstâncias são benéficas ao réu. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para você que existe, e você precisa ter ciência e muito cuidado no que diz respeito a essa diferença da insignificância para a coisa de pequeno valor, porque tem consequências práticas reais na vida do sujeito, ok? Então, bons estudos. Qualquer coisa, professor@josebrito.com.br, martinsbrito.eadplataforma.com, a nossa plataforma dos nossos cursos, josebrito.com.br, no nosso endereço para você ter acesso às informações do nosso escritório. Bons estudos, grande abraço.